Fala, queridos e queridas, campeão, campeã. Isso mesmo, a gente está aqui para mais um vídeo abençoado, mais um vídeo de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Isso mesmo. E a gente está aqui mais um momento especial para trazer uma reflexão para a sua vida. Isso mesmo, uma reflexão dos céus sobre um texto bíblico. A gente está preparando aqui uma série de reflexões, algo muito especial. E o tema dessa série de reflexões está na unção de Davi. Isso mesmo. 1 Samuel 16, nós vamos refletir sobre alguns versículos. A ordem de Deus para o profeta Samuel para ungir o novo rei de Israel. Para que você não perca nenhuma novidade aqui no nosso canal, se inscreva, isso mesmo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilha para alguém, para que também o YouTube ele entenda que isso é relevante e esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Se você também está no nosso canal, lá no Spotify, venha seguir nosso canal para que você também venha acompanhar essa série de reflexões, essa série de mensagens e outros conteúdos que a gente também está preparando para vocês. Amém? Vamos lá, tá com a tua Bíblia, tá com o teu papel, tá com a tua caneta, é muito importante você anotar algumas coisas que Deus ele vai tocar o teu coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração através dessa reflexão. Vamos para a palavra de Deus? Estou com a minha Bíblia aqui, você está com a tua Bíblia aí, diz assim, 1 Samuel 16, hoje nós vamos refletir o versículo 1 que diz: Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu dividi em algumas sessões essa nossa reflexão. Nós vamos falar sobre rejeição, deixar as emoções de lado, nós vamos falar sobre deixar o passado para trás e nós vamos falar também sobre é preciso ter azeite e a escolha do novo rei. Sobre essas questões que nós vamos trazer aqui nesse conteúdo. Primeira coisa que já nos chama muito a atenção é a ordem de Deus para Samuel. Deus dá para Samuel uma nova missão como profeta, ungir o novo rei. Mas olha o que Deus ele disse, e nós já lemos aqui, até quando você vai ter pena, Samuel, de Saul, havendo eu o rejeitado? O que Deus está dizendo para Samuel? Samuel, você ainda está emocionalmente ligado a Saul. Mas Deus está dizendo a Samuel, Samuel, eu já rejeitei Saul. Eu já estou começando a mudar o trono de Israel. Deus, e aí talvez algo que nos chame a atenção aqui, é por que Deus vai rejeitar Saul. Algo que já começa a nos chamar a atenção é a rejeição da parte de Deus para Saul. Por que essa rejeição acontece? Essa rejeição vai acontecer por seguintes fatores. Porque, exemplificando, Saul ele decide fazer a sua vontade. Quando Deus permite, quando Deus vai fazer com que Saul, apesar de o povo de Israel ter pedido para ser como uma das outras nações, o povo pede um rei e Deus então apresenta Saul. Saul é escolhido para ser o primeiro monarca de Israel. Só que a ordem de Deus, para quem Deus chama, para quem levanta, ela é muito clara. Todos aqueles a qual Deus chama e confia uma responsabilidade, o que o Senhor espera é que esse alguém que foi chamado por Deus, que foi levantado por Deus, cumpra a sua vontade. Não venha fazer as coisas da forma em que a pessoa mesmo vem achar que deva fazer, não. O que Deus espera é que essa pessoa que foi chamada por Deus, que foi levantada por Deus, que foi ungida por Deus, cumpra tudo aquilo que Deus disser, seja obediente a Deus. Primeiro detalhe para que ocorresse a rejeição de Saul foi que Saul não esperou Samuel para o sacrifício. A ordem de Samuel era clara. Saul deveria esperar o profeta para que o profeta pudesse fazer sacrifício. Mas quando Saul ele olha e vê o povo desesperado, na pressão do momento, ele decide fazer o sacrifício. No momento em que ele está fazendo o sacrifício,
Samuel chega. E a ordem de Deus, a ordem do profeta era clara. Ele deveria esperar. Mas ele agiu fazendo algo que ele não foi direcionado para fazer. Primeira coisa que eu quero refletir aqui com você: não faça aquilo que Deus não te mandou. Só faça o que Deus te mandar, ainda que o momento esteja te pressionando para você fazer algo que Deus não mandou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não permita que as tuas emoções falem mais alto do que aquilo que Deus falou para a sua vida. Não permita que a pressão do momento te leve a agir. Espere. Se Deus mandou esperar, espere. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Segunda coisa, na batalha contra os amalequitas, a ordem foi muito clara de Deus para Saul. Que ordem? Que ordem foi essa? A ordem foi que Saul matasse todo o exército, todo o povo, não deixasse nada que respirasse vivo, nem o rei, nem ninguém da nação. Mas o que Saul fez? Saul deixa o rei, bois e ovelhas vivos. A ordem de Deus é: mata, destrói, não deixa nada vivo. Só que Saul mais uma vez desobedece. Ainda quando Samuel chega, ele diz: não, nós poupamos o melhor dos bois, a melhor das ovelhas para o holocausto, para o sacrifício. E aí vem a famosa frase, uma frase que todo mundo conhece e usa. Samuel vai dizer para Saul: será que acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a tua palavra? Samuel vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Só que interessante, Deus não quer um sacrifício, sendo que aquele que sacrifica não obedece. O que Deus prefere é obediência. O que sobe a Deus como um aroma suave é obediência. Sacrifício sem obediência é um sacrifício vazio. O que Deus quer daquele que sacrifica? Obediência. Então, dito isso, Saul ele vai ser rejeitado como rei de Israel. Não só rejeitado, mas também toda a sua linhagem ela vai ser cortada. Deus iria então levantar um novo rei. Foi por isso que ocorre a rejeição de Saul. Por quê? Saul decide fazer da sua maneira. Saul decide fazer da sua vontade. Apesar de Saul ser rei, um rei é alguém que tem autoridade. Um rei é alguém que tem domínio. Um rei é alguém que fala e as pessoas obedecem. Só que apesar de Saul ser rei de Israel, ele deveria obedecer ao Deus de Israel. Eu vou repetir isso aqui para você. Não é porque Saul tem posição e que tem pessoas que o sirvam e ele vai fazer tudo conforme a sua maneira. Porque apesar de ter alguém no trono terreno de Israel como um rei, Israel continua tendo um Deus. E aquele que é o Deus de Israel, Yahvé, o Todo-Poderoso, ele ordena que tudo seja feito conforme a sua vontade. Saul é rei, Saul tem posição, mas Israel continua tendo um Deus. Então, apesar de Saul ser um rei de Israel, ele deveria obedecer ao Deus de Israel. Escuta essa outra frase aqui. O rei pode ser maior do que os seus súditos, mas nenhum rei será maior do que o seu Deus. Eu vou repetir essa frase para você. O rei pode ser maior do que os seus súditos, mas nenhum rei será maior do que o seu Deus. Então, dito isso, Saul é rejeitado. A sua linhagem, ela é rejeitada, ela é cortada de uma sucessão real. Aí vem a palavra de Deus para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Porque eu o rejeitei. Samuel era alguém que estava emocionalmente ligado a Saul. Ele havia ungido a Saul. Samuel não estava contente com tudo aquilo que estava acontecendo, mas
a ordem de Deus é clara. O Senhor vem ao profeta, vem dizer ao profeta e vai dar ao profeta uma nova missão. Uma nova missão. Samuel, para de se lamentar por aquilo que eu rejeitei. Vai ungir um novo rei. Só que, para cumprir essa missão, o que Samuel precisaria fazer? Ele precisaria cortar laços emocionais que ele ainda tinha com o antigo atual rei. Isso mesmo, essa palavra eu inventei aqui. Ele era o antigo atual rei. Por quê? Porque Deus diria a Samuel, então, que ele estava com pena de Saul, mesmo tendo ele rejeitado Saul. Por quê? Estaria Deus não ligando para as emoções do profeta? Não seria isso. A resposta aqui, ela é simples. Por quê? Um profeta, ele não age segundo as suas emoções. É por isso que Deus está dizendo para o profeta, até quando você vai ter pena? Até quando você vai ter dó de Saul? Tendo eu rejeitado. Por que Deus está dizendo assim? Por quê? Porque um profeta, alguém que foi chamado por Deus, alguém que vai cumprir uma missão que Deus está designando, ele não pode agir pela emoção. Se Samuel fosse agir pela emoção, ele teria talvez pedindo uma segunda chance para Saul. Se Samuel tivesse agido por emoção, ele poderia talvez pedir uma segunda chance para Saul. Deus é bem claro, Deus é bem direto. Eu já rejeitei, já fechei essa porta. Corta laço. A bússola do profeta não são o que as suas emoções dizem. A nossa, a minha e a sua bússola não é aquilo que as nossas emoções dizem. Não é aquilo que o nosso emocional está querendo dizer, não. A nossa bússola, a bússola de um profeta, a bússola de alguém que vai cumprir algo que Deus designou, é a palavra que Deus direciona para ele. Então não haja segundo as suas emoções, haja segundo o que a palavra de Deus, que o Senhor está te direcionando para fazer. Um outro ponto aqui para a gente refletir, Deus está pedindo para Samuel. Samuel, deixe o passado para trás. Saul vai permanecer no trono por algum tempo, mas eu já me provi de um rei. Eu já escolhi um novo rei. Samuel, Saul, apesar de estar no trono ainda, Saul já é passado. Eu já tenho um novo rei. Eu já tenho alguém para colocar no trono de Israel. Saul é presente, mas se tornará passado. Ainda o Senhor iria preparar Davi, Davi iria crescer, adquirir experiência, mas a ordem de Deus é clara para Samuel. Por quê? Samuel estar emocionalmente ligado a algo que Deus já havia rejeitado poderia comprometer o cumprimento da nossa missão. Isso mesmo, não da parte de Deus, mas da parte do profeta. Estar emocionalmente ligado a algo que Deus já havia rejeitado, a algo que Deus já havia findado, a porta que Deus já havia fechado, poderia comprometer a missão do profeta, que seria ungir o novo rei. Porque não pense você, quando nós não estamos dispostos a cumprir o que Deus tem para a nossa vida, que Deus não vai fazer, Deus vai fazer de alguma outra forma. Se a gente não quer fazer, Deus levanta uma outra pessoa para fazer. Mas só que Deus está direcionando o profeta, está dizendo para o profeta, Samuel, deixa o passado para trás, siga em direção ao novo, para que você possa cumprir o que eu estou te designando. Você precisa esquecer o passado e você precisa se focar no novo. Por quantas das vezes a gente deixa de viver algo novo, algo que o Senhor tem preparado para nós, algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, exatamente porque a gente está apegado a coisas passadas. Não somente a coisas passadas, a gente está apegado a coisas que Deus rejeitou, a processos que Deus já findou. A gente quer teimar com Deus, insistindo naquilo que Deus já nos mandou desistir. Deus está dizendo, deixa o que passou para trás.
É como o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. É como se Deus estivesse dizendo para Samuel: eu sei que você está triste, mas acabou. Vou dizer uma coisa para você, grava isso aqui. Até o luto precisa ter fim. Até o tempo de luto precisa ter um fim. Está falando absurdo, pastor? Não estou falando nenhum absurdo, preste atenção. Josué, livro de Josué, livro histórico. Josué, capítulo de número 1. O Senhor vem chegar a Josué e vem direcionar Josué, para que Josué ele começasse a tomar uma posição que ele foi chamado para estar, em que ele estava sendo preparado para estar, que era para conduzir o povo, para conquistar a terra prometida, dividir a terra por herança. Havia um Jordão para atravessar. O final do livro de Deuteronômio vai dizer que o povo lamenta por vários dias a morte do líder Moisés. Só que agora, em Josué capítulo 1, é um novo tempo. É uma nova história. É um novo líder. Então, a atitude precisaria ser outra. Deus respeita o tempo do luto, mas Deus também diz que o luto precisa acabar. Então, havia chegado a hora de Josué assumir a sua posição. Samuel, eu sei que você amava seu antigo líder, mas chegou a hora de se posicionar como um líder que você é. Chegou a hora de conquistar Canaã. Engole o choro, se prepara, porque tem uma terra para conquistar. Da mesma forma Samuel. Samuel estava triste por causa de Saul. E não estava contente com essa situação, como eu disse. Mas chegou o momento de se desligar de Saul para ungir um novo rei. Da mesma forma, você sabe do que você precisa abrir mão, você sabe do que você precisa abandonar, para que você possa viver tudo aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Eu não sei como tem sido os teus dias, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei pelo que você tem lamentado, talvez algumas perdas que aconteceram, mas talvez foi propósito de Deus isso acontecer. Talvez foi propósito de Deus que algumas coisas saíssem da sua vida, para que você vivesse algo que Deus já preparou para você. Então não se lamente pelo passado. Não fique a todo momento se lamentando por algo que Deus já rejeitou. Se levante hoje para viver um novo tempo que o Senhor já reservou para você. Quem sabe essa é a resposta de Deus, para que você viva o novo de Deus na sua vida, na sua história. Deixa que os traumas Ele cura. Deixa que as tuas emoções, o Senhor traz cura. O Senhor quer que você viva algo novo. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Quero dizer uma coisa para você. Paralelamente a essa reflexão, nós estamos preparando um PDF. Nós estamos preparando um e-book. Nesse e-book tem mais detalhes daquilo que nós estamos trazendo aqui. Aqui é apenas uma reflexão. Samuel, estou falando para Samuel aqui. Se levante, se prepare, porque você irá ungir o novo rei. Estou falando para alguém que é Samuel. Estou falando para alguém que é escolhido de Deus. Se prepare, tem um tempo novo para você viver. Que Deus abençoe a tua vida. Graça e paz.